Graça e paz, meus amados irmãos da Igreja Presbiteriana Memorial em Muribeca. Eu gostaria de, nesta aula, tratar com vocês sobre a Trindade. Trindade é um assunto muito importante para nós cristãos, reformados, para a base da nossa fé. E nós vamos ver que tem amparo bíblico, não é algo cunhado pelos homens, mas baseado nas Escrituras. Vamos orar primeiramente, então, para darmos início a essa aula. Senhor Deus, amado Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia que o Senhor nos concede, mais um estudo, mais uma aula, aprendermos mais sobre o Senhor e sua santa palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a compreender, Pai. Ilumina as nossas mentes e aquece o nosso coração diante da Tua palavra, Deus. Ajuda-nos a cumpri-la. Em nome de Jesus Cristo, nós oramos assim. Amém. Amém, irmãos. Então, Trindade. Quando esse termo vem à sua mente, o que você pensa? O que vem à sua mente? Qual seria a definição? Como você definiria a Trindade? Gostaria que você parasse esse vídeo um pouco e pensasse sobre isso antes de ouvir a resposta. Já pensou? Então, antes de dar uma definição certa a respeito disso, é comum ouvir muitas comparações, analogias que as pessoas fazem tentando compreender, então, o que seria a Trindade. Eu já ouvi, por exemplo, alguém dizer que a Trindade é como um ovo. O ovo, ele tem a casca, ele tem a clara e ele tem a gema. Mas essas três partes compõem o mesmo ovo. Eu já ouvi alguém fazer a seguinte comparação também com a água, né? A água ela aparece em estado sólido, o gelo, ela aparece em estado líquido e ela também pode aparecer no estado gasoso, vapor, mas, em essência, é água. Então, irmãos, tem muitas analogias que você pode parar e pensar, tentando unir três coisas em uma só, né? De alguma maneira. Mas, assim, é muito difícil nós compreendermos plenamente o que é a Trindade. Nós não temos capacidade disso. Certa feita, um professor lá de seminário, já foi diretor, Franz Leonhard Schauwig, esse reverendo, ele foi dar uma aula, era exatamente sobre a Trindade, ele brincou com os alunos dizendo, quando ele chegou na aula, alguém aqui sabe o que é a Trindade? Alguém aqui entende de fato o que é a Trindade? E aí todo mundo ficou com a mão abaixada, só um aluno levantou a mão lá atrás e ele disse, parabéns, porque faz não sei quantos anos que eu dou aula sobre esse assunto, até hoje eu ainda não entendo o que é a Trindade. Ele brincou, irmãos, porque esse é um assunto realmente nas Escrituras Sagradas que nós não temos uma compreensão plena sobre isso, porque vai além do nosso entendimento. Como é que 3 é 1, como 1 é 3, não cabe na nossa matemática, na nossa lógica, mas nós cremos porque está revelado nas Escrituras. Nós podemos inferir isso a partir da palavra de Deus. Então, qual seria a resposta, né? Uma definição de Trindade. A Escritura Sagrada ensina que há um só Deus, mas ele subsiste em três pessoas. Presta atenção nisso porque essa definição é importante. É um só Deus que subsiste em três pessoas. Não é um só Deus que se manifesta de três formas diferentes. Não são três deuses. Não é um que é 30% Deus, outro mais 30% Deus, o outro mais aquele restinho lá e os três compõem um Deus. Não é isso. É um só Deus que subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cada um é 100% Deus e o mesmo Deus. Numa união perfeita que nós chamamos de Trindade. Então, irmãos, vejamos. O Catecismo Maior, a pergunta de número 9, diz assim: quantas pessoas há na divindade? Quantas pessoas há na divindade? Então vejamos, primeiro, os nomes das três pessoas divinas mencionadas juntamente. Mateus 28,
19. Veja comigo Mateus capítulo 28. O verso 19 diz assim: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Pai, Filho e Espírito. Vão e batizem no nome deles. O mesmo Deus, mencionado aqui as três pessoas distintas. Veja comigo 2 Coríntios 13:13, também, texto também muito conhecido. Você comumente me ouve citar esse texto sempre ao final dos cultos, a bênção apostólica, né? 2 Coríntios 13:13, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Veja, a graça de Cristo, o amor de Deus, o Pai, e a comunhão do Espírito Santo. As três pessoas da divindade mencionadas juntas aqui. Um só Deus que subsiste em três pessoas. A declaração de que o Pai é Deus. Veja comigo 1 Coríntios 8:6. Volta um pouquinho sua Bíblia. 1 Coríntios 8:6 diz assim: Todavia, para nós, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós também por Ele. Para nós há um só Deus, o Pai. O Pai é Deus. A declaração de que o Filho é Deus. João, capítulo 1. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de João. Capítulo 1, veja o verso 1 que diz: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E nós vemos ao longo dessa leitura de João, que João vai dizer que esse Verbo é exatamente aquele Deus Filho, né, Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. O Verbo é Deus. Agora veja comigo João capítulo 10, avança um pouquinho sua Bíblia, o verso 30. Veja o que Jesus Cristo disse, João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. Pai é Deus, Filho é Deus, e ele diz, eu e o Pai somos um. Agora veja 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5, vá lá para o finalzinho da sua Bíblia. A primeira epístola de João, capítulo 5, verso 20. Olha o que diz. Também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. O Filho é Deus. Agora veja a declaração de que o Espírito Santo é Deus. Se você olhar comigo, por exemplo, texto de Atos, capítulo 5. Existem outros textos, eu vou me deter apenas a essa leitura, são muitos textos que nós veremos hoje. Atos, capítulo 5, Atos, capítulo 5, versos 3 e 4. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando-o, porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Veja só, ele mentiu ao Espírito Santo. Ele não mentiu aos homens, mas ele mentiu a Deus, que sabia, que conhecia o seu coração, seus pensamentos, e sabia qual era a intenção dele. Se você olhar comigo também, por exemplo, irmãos, apenas citar mais esse texto de Romanos capítulo 8, interessante porque se você observar Romanos capítulo 8, falando da intercessão do Espírito, diz assim, Romanos 8, a partir do verso 26, também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações
sabe qual é a mente do Espírito, porque a segunda vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Ele conhece a vontade de Deus porque ele é Deus, junto com o Pai e com o Espírito, e ele intercede por nós. Ah, meus irmãos, o Espírito Santo é Deus. Veja, embora existam, né, três pessoas, há contudo um único Deus. Em 1 Coríntios 8,4, veja comigo, 1 Coríntios 8,4 diz assim: no tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo e que não há senão um só Deus. Paulo, então, exortando os coríntios quanto a essa ideia das coisas sacrificadas aos ídolos, ele vai dizer: isso não é nada, porque há um só Deus, que subsiste em três pessoas, mas é um só. Então veja, Deuteronômio também, capítulo 6, Deuteronômio capítulo 6, o versículo 4, diz o seguinte: ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ele é o único Senhor, é o único Deus. Isaías 44, verso 6, também, veja comigo. Isaías capítulo 44, verso 6 diz: assim diz o Senhor, Rei de Israel, seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro e eu sou o último, e além de mim não há Deus. Veja comigo agora Êxodo capítulo 20. Volte a sua Bíblia comigo. Êxodo 20, verso 3 diz: não terás outros deuses diante de mim. Interessante, esse mandamento, né? Êxodo 20 vai descrever os 10 mandamentos e ele coloca, então, não terás outros deuses. Então, alguém pode pensar, então existem outros deuses, pastor? O senhor acabou de dizer que há um só Deus. Em outras passagens das Escrituras dizem que há um só Deus, né? O Deus vivo e verdadeiro, que subsiste o Pai, o Filho e o Espírito, mas é um só Deus. Como assim não terás outros deuses? Se você olhar atentamente para o texto sagrado, em Êxodo 20, no verso 3, ou qualquer outro texto bíblico, quando a Bíblia vai se referir a outros deuses como forma de idolatria, né? A palavra deuses sempre está com D em minúsculo. Sempre você vai encontrar dessa maneira, exatamente porque não se refere ao Deus verdadeiro, mas a falsos deuses. Quando ele diz não terás outros deuses, ele está se referindo a ídolos, a algo que não é o verdadeiro Deus, a outros objetos de adoração que o homem pecador coloca em seu coração. Porque na verdade há um só Deus. E toda vez que a Bíblia fala do Deus verdadeiro, ela coloca então esse D em maiúsculo, caixa alta. Então as pessoas divinas, elas são de mesma substância. Se você olhar Mateus 11, 27, vamos ver alguns textos. Mateus capítulo 11, o verso 27 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Eles são da mesma substância, o mesmo Deus. Hebreus 1,3 também, se você olhar comigo. Veja, Hebreus capítulo 1, verso 3, diz assim: quando ele fala, havendo Deus outrora falado, de muitas vezes, muitas maneiras aos pais pelos profetas, verso 2, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aí veja o verso 3, ele, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a exegese de Deus. Também, irmãos, vejamos, as pessoas divinas distinguem-se por suas propriedades pessoais. Então elas são da mesma substância, iguais em poder e glória, e elas são distintas, né, em suas propriedades pessoais. João capítulo 1, verso 18. Se você olhar comigo,
João capítulo 1, verso 18, diz assim: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Interessante, Deus o Pai, veja, ninguém jamais viu a ele, então Deus o Filho, ele é enviado, né, ao mundo e ele se faz carne, ele se fez homem, para que através dele nós conheçamos a Deus, a pessoa de Deus. É através do Filho, mas veja que cada um tem uma propriedade pessoal. Nós vamos ver exatamente isso em seguida. Deixe-me só ler mais um texto. João 15, 26. João 15, 26 diz: quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, Jesus Cristo dizendo isso, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Então agora ele está falando do Espírito. Falou do Pai, falou do Filho, que revela o Pai, e agora ele fala do Espírito, o Consolador, aquele que vem dar testemunho de mim. Então eles se distinguem nesse aspecto, irmãos. Aqui nós podemos pensar na Trindade, na obra da redenção. Então veja, o Pai é o autor, aquele que ele é o autor do plano da redenção. O Filho é aquele que cumpre, ele vem ao mundo, ele se faz homem, se faz carne, ele se fez servo e ele foi obediente até a morte e morte de cruz, ele cumpriu o plano. E o Espírito é aquele que aplica a obra da redenção no meio do seu coração. Você percebe o mesmo Deus que subsiste em três pessoas distintas, cada um com propriedades distintas, cada um atuando de uma maneira específica na obra da redenção. Mas é o mesmo Deus. Então, irmãos, a palavra Trindade, ela não está na Bíblia, né? Mas é inegável que a Escritura ensina que existe um único Deus, que subsiste em três pessoas. A doutrina da Trindade é um mistério nesse sentido. Está além da nossa compreensão, mas podemos descrevê-la conforme é ensinada na Escritura. Então, a Trindade, a doutrina da Trindade, né, ela pode ser descrita assim. Primeiro, existe um só Deus. Segundo, Deus subsiste em três pessoas distintas. Terceiro, cada pessoa da Trindade é Deus completo, é 100% Deus. Quarto, as três pessoas da Trindade são iguais em poder e glória. E quinto, distintos pelas propriedades pessoais. Esse seria o resumo, então, dessa doutrina da Trindade. Pergunta, irmãos. Como que as três pessoas da Trindade aparecem no registro do batismo de Jesus? Em Mateus capítulo, ainda vou lhe dar a dica, Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Para esse vídeo, abra o texto sagrado e veja. Procure ver a resposta, depois você continua o vídeo para ouvir. Já voltou? Então vamos lá. Mateus capítulo 3, versos 16 e 17. Mateus 3, versos 16 e 17 diz assim: batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então, voltando à pergunta, irmãos, como é que as três pessoas da Trindade aparecem aqui nesse texto? Então, Jesus Cristo, obviamente, ele é aquele que foi batizado, né, com Jesus Cristo encarnado como um homem, é o Deus Filho. O Espírito Santo aparece como uma pomba e Deus o Pai, né, a voz que veio dos céus, que dizia: este é o meu Filho amado em quem me comprazo. Se essa foi a sua resposta, parabéns, você tirou nota 10. Então, irmãos, vamos continuando essa aula, né? No registro do batismo de Jesus, já falei sobre isso. Continuando, então. A Trindade, então, ainda falando sobre isso, Heber Campos, há uma definição dele, ele coloca o seguinte: se Deus não é uma triunidade, Jesus não seria Deus. Logo,
ele não poderia morrer pelos pecados de muitos. Seria apenas um homem substituindo um homem. Os demais seriam castigados pelos seus pecados. Agora veja o inverso. Se Deus não é uma triunidade, também, Jesus seria apenas homem. Uma outra colocação que ele faz, né? Na verdade. E Deus teria cometido uma injustiça ao ordenar que ele morresse por outros homens. Todavia, como Jesus é Deus, não houve injustiça, pois foi o próprio ser divino, na pessoa do Filho, que assumiu as nossas penas, os nossos pecados. Então ele acrescenta ainda, irmãos, não obstante as funções diferentes do Pai e do Filho na economia da salvação, eles são essencialmente o mesmo Deus, possuindo a mesma natureza divina. Terminando então, irmãos, nossa aula, tem uma imagem, depois eu passo para vocês pelo WhatsApp, que ela coloca como que um triângulo, e é bem interessante, onde ilustra o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai. Todavia, o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Cada pessoa distinta, né, na Trindade, mas que é um só Deus. Essa é a doutrina da Trindade, irmãos. Se você quiser aprender um pouco mais, estudar um pouco mais sobre esse assunto, um estudo complementar, veja o Catecismo Breve, a pergunta número 6, o Catecismo Maior, as perguntas 9, 10 e 11 vão tratar sobre esse assunto, e a nossa Confissão de Fé de Westminster, capítulo 2, parágrafo 3. Que Deus te abençoe ricamente, meu irmão.